Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. Você está acostumado aí dentro de casa, parece que está todo mundo de mau humor, ninguém olha para ninguém, ninguém conversa com ninguém. Você anda na rua, o carro está brigando, o cara está xingando o outro na porta, dando porrada, a moto passando e xingando, e dentro do shopping ninguém fala bom dia no elevador. Parece que nós estamos vivendo um mundo cada vez mais egocêntrico, né? E eu, que tive a oportunidade na faculdade de estudar um pouco de humanismo, eu relembrei esses tempos e fui discutir com um dos meus convidados, o professor José Aparecido da Silva, que é catedrático e, além de um filósofo e pensador, me socorreu, me auxiliou e tivemos um debate sensacional por telefone a respeito desse assunto. Zé, muito obrigado por aceitar o convite para a gente debater esse assunto. A satisfação é minha estar com você novamente, com a sua equipe e com os seus telespectadores. Será um prazer debater com o Alexandre e você. Que é o nosso próximo convidado, doutor Alexandre Baldini, cardiologista, mas que também tem muito a falar sobre a medicina, não é, Alexandre? Principalmente esse apoio às famílias, apoio às pessoas, e que não fica aquela coisa muito distante, né? A medicina do paciente e da família. Muito obrigado. Edmo, eu agradeço o convite e espero poder contribuir hoje para esse debate, não só do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista prático da vida do dia a dia. Legal. Eu tirei aí um pouco da história, né? Eu já fugi dos bancos escolares há muito tempo, mas lá pelo século XIV, século XV, é onde começou esse humanismo de colocar o homem, tirar do heliocentrismo, que o Sol era o centro, e trazer o centro para o homem. E aí começaram a surgir os Galileu Galilei, Gutenberg e outros filósofos, outros escritores, e que todos dirigiram para essa época. A pergunta que eu quero fazer para vocês dois, fiquem à vontade. Eles estavam errados porque o mundo de hoje, pulando do século XIV para o século XXI, eles estavam errados lá no século XIV em colocar o homem no centro do negócio, porque hoje não é mais o homem no centro do negócio, né? É o ego. O que você me fala, Zé? Olha, vamos tentar... eu acho que... Resgatando a história para tempos de hoje. Já que a gente começou por essa abordagem mais filosófica, vamos começar a tentar, pelo menos a minha visão, o professor me corrija se eu estiver errado. Eu acho que o movimento, ele realmente começa, acho que o século XV, mais ou menos, com o movimento de colocar o homem no centro do universo. Com a Revolução Industrial. Exatamente. Científica, né? Na Revolução Científica, é um movimento antropocêntrico, menos do que heliocêntrico, ele tira, na verdade, Deus do centro, ele deixa de reconhecer um pouco aquela autoridade divina, supracósmica, e ele coloca o homem no centro. Isso tem consequências positivas e negativas. As positivas, a gente consegue viver elas assim, a ciência levou a gente nos últimos 500 anos num lugar que a gente nunca imaginaria estar. Nós temos hoje celular, carro, diminuiu brutalmente a fome no mundo, diminuiu as guerras, os conflitos hoje são muitos, as doenças, a medicina avançou do ponto de vista do controle das doenças, sem sombra nenhuma, mas de outro lado se perde alguma coisa, a gente perdeu a noção de transcendência, a noção da finitude da vida, são os conceitos que as pessoas começaram a perder e isso a gente vê o reflexo disso hoje em dia, sem sombra de dúvida, na relação das pessoas e, no meu caso específico, na relação do médico com o paciente. Isso a gente observa de uma forma brutal. Não sei o que você acha. Quando nós pensamos no humanismo, normalmente é uma ideia de fracionar, de dividir
as ciências exatas ou a tecnologia e, de um outro lado, as ciências sociais e as ciências humanas. Quando nós pensamos no movimento humanista como um movimento de pensamento, né? Mas como você frisou muito bem, na realidade, em termos cronológicos, nós pensamos nos últimos 2/3 do século XIX. Mas com a Revolução Científica, no século XV, já se começou a conceber a ideia de que o homem tinha um papel muito mais importante no universo, na história da humanidade, do que tinha no passado. Então, com a Revolução Científica, esse papel ficou muito mais saliente, mais destacado, e a ciência começou a ter um impacto maior. Quando pensamos também no humanismo, é importante destacar, talvez, 4 componentes. O primeiro, a razão. O segundo, a ciência. O terceiro, o humanismo propriamente dito. E o quarto, o progresso, que foi uma parte que você destacou, e o Alexandre terminou na fala dele dizendo o impacto que se tem o progresso científico nas relações interpessoais, que você frisou, e talvez a gente vá discutir com um pouquinho mais de profundidade, e também no progresso econômico, no bem-estar subjetivo, porque é comum, é muito... Eu ouço todos os dias dizer que falta humanidade, falta humanismo nas relações. Todo dia. Mas há estudos, como o último livro do Steve Pinker, não é, que é exatamente falando sobre o iluminismo, que é sinônimo, na maioria das vezes, de humanismo, mostrando que, ao contrário, mostrando dados que nós estamos vivendo muito melhor do que vivíamos no passado. Mas talvez você vai entrar nesse tema daqui a pouco. Eu queria lembrar alguns feitos dessa revolução da época, destacar o Galileu Galilei, que comprovou a teoria heliocêntrica do Copérnico, né? Estava sendo estudada pelo Copérnico, e inclusive construiu um telescópio muito mais avançado à época que o do Nicolau Copérnico. O Paracelso, sobre as drogas medicinais, naquele momento, nós estamos falando do século XV, tá? E o Gutenberg, a maneira de imprimir os livros de uma maneira mais barata, que poderia trazer aí muitas vantagens, e, consequentemente, a gente sabe que quem lê, quem pesquisa, ganha muito com a leitura e a possibilidade maior de você ter os seus livros, né? A gente vê depois a parte intelectual, os autores da Antiguidade Clássica, aí vieram Aristóteles, Virgílio, Cícero, Horácio, nessa época do classicismo. Sim. Quem estudou literatura na escola, quem estudou, etc., tal, sabe do que a gente está falando. E depois a burguesia, a nobreza, as classes sociais, que despontaram no fim da Idade Média e que passaram a dividir o poderio com a igreja, porque, como você falou, como você citou, Deus era o universo. Calma, peraí, nós estamos aqui, nós também vamos dividir essa situação. Bom, foi nesse momento que nós tivemos a instalação antropocêntrica, né, em cima do universo. Essa reafirmação através dessas pessoas e desses processos que vieram trazer. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós.
Iberpal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões pique-pique e Mousse Cake. Estamos de volta com esse último bloco do programa, porém já está definido aqui que nós vamos fazer outros programas a respeito disso, porque Zé, nós estamos querendo puxar para o lado pessoal, doutor, é isso? Isso, vamos Você quer tentar. concluir alguma coisa do segundo bloco, não? Eu posso só terminar a ideia do por pensamento sobre felicidade. Veja, um aspecto é a felicidade, pode ser dividida no aspecto individual, que chama o bem-estar subjetivo, o outro é o bem-estar material. Certamente, nós estamos tendo melhores condições materiais do que tínhamos no passado. Basta olhar ao nosso redor. Eu sempre brinco com os alunos, sente num dos bares mais famosos aqui da nossa terra e fica observando ao seu redor, que você vai observar melhorias substanciais. Então, veja, do ponto de vista coletivo, por exemplo, a felicidade é entre as nações. A pergunta que sempre se faz é se o PIB, o crescimento econômico, traz ou fomenta a felicidade. Não é uma relação linear. Alguns países, como o Japão, que tem tido um crescimento econômico vertiginoso nos últimos tempos, ao mesmo tempo não tem aumentado substancialmente a felicidade julgada, a felicidade apreciada pela população, que dá 4, 5, enquanto que nós brasileiros, os colombianos e outros colegas, chegamos por volta de 7. Enquanto que na Dinamarca e na Noruega, 2 países considerados os mais felizes do mundo, nós chegamos a 8, a 9, numa escala de 0 a 10. O outro componente é a felicidade do ponto de vista individual. Que é onde o doutor quer chegar. Isso. Você se sente mais feliz com o sistema democrático, com a riqueza material. Você levantou no início do programa. São as relações interpessoais. O que eu acho aí, e passo a palavra para o Alexandre, porque senão eu vou ter a primazia, seria... eu acho que está faltando em todos os níveis ocupacionais e entre as pessoas o que nós chamamos de inteligência emocional. Nós estamos sendo mais cobrados no nosso dia em nos envolver de forma afetiva, de forma emocional, médico e paciente, psicólogo e paciente, o professor e os seus alunos, na vida cotidiana, a nos envolvermos de forma mais afetiva, mais emocional com os outros. Mas está faltando isso. Mas aí quando você fala da felicidade ou não, a relação interpessoal que o Zé falou, a minha mãe passava esfirra e quibe por cima do muro para a vizinha. Hoje, dificilmente, num apartamento, o cara bate na porta do outro para falar, te trouxe o açúcar. É isso? Será que essa melhoria possa ter afastado, a pergunta que eu deixo, Alexandre, possa ter afastado essa parte de carinho, de afeto, de amor que o humanismo preserva? Se a gente deixar um pouquinho o conceito filosófico de humanismo e trazer o humanismo para um conceito mais corriqueiro, do uso comum das pessoas, nós vamos chegar à conclusão que o humanismo também pode ser considerado como um conjunto de valores, um conjunto de práticas, um conjunto de jeitos de tratar que permitem as pessoas conviverem de uma forma harmônica, humana, empática, que é uma coisa que a gente enxerga com muita dificuldade hoje em dia, muito raramente.
E é justamente isso que é importante nas relações humanas e é muito importante na construção de uma relação médico-paciente, que a gente vê que está se perdendo. As causas disso são muitas. A gente pode fazer literalmente um programa só sobre a desumanização da medicina. A causa não é só o médico, a causa não é só o paciente, a causa é a sociedade inteira que está se modificando muito rapidamente, uma modificação que a gente não está tendo capacidade de compreender. Não compreende e não consegue modificar o suficiente para que ela não ocorra. A prevenção disso daí já passou. Isso já acontece. O que nós vamos tentar fazer para mudar pelo menos um pouquinho essa realidade? É um baita desafio. O que nós vamos fazer, professor, para mudar essa realidade? Veja. Pode começar falando bom dia no elevador, não? Olha, veja, o que nós chamamos hoje, essas relações interpessoais, se chama às vezes inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, tudo isso pode entrar num grande guarda-chuva que a gente chama inteligência emocional. Veja, as demandas sociais, as interações entre as pessoas, de nós com o ambiente, de nós com os outros, têm trazido para o nosso convívio alguns níveis de ansiedade ou tipos de ansiedade, categorias de ansiedade que não existiam no passado. Finalizar. Eu vou falar rapidamente. A primeira, a ansiedade em face das provas, dos exames vestibulares. Nós somos cobrados ao longo de nossa história de vida, muito mais agora do que no passado. Eu, quando não compro ração para o cachorro, ele mata. Eu que tenho que comprar a ração do cachorro. Eu costumo dizer que a minha vida, eu acho que a sua também, do Dr. Alexandre, dos seus telespectadores, é uma grande bateria de testes. Nós somos cobrados continuamente. Isso é um tipo de ansiedade que é muito comum. O outro tipo de ansiedade, nós estamos falando de esporte, a ansiedade competitiva, do esporte, todo nosso. A ansiedade social, das relações, de falar em público. E apareceu um novo tipo de ansiedade na sociedade moderna, que é a ansiedade em face dos atos terroristas, ou o terrorismo e o trauma. Assédio moral, assédio sexual, que são dimensões que caracterizam mais o estado atual das relações entre as pessoas. O que está faltando, eu acho, para terminar, é um desenvolvimento maior da inteligência emocional do que da inteligência cognitiva. Eu acho que a inteligência emocional, no ambiente clínico hospitalar, no professorado, você com o seu programa, em lidar com os telespectadores. E o tempo? Certamente o tempo que traz a ansiedade, o tempo. Por isso que eu falei para você que o programa seria melhor intitulado se disséssemos Humanismo numa Sociedade com Pressa. Mas nós vamos fazer isso, eu prometo a vocês, agradeço o professor Alexandre, o professor Zé Aparecido, agradeço. Nós vamos fazer muito em breve, eu vou convocar vocês dois novamente para nós então chegarmos aí um pouco mais nessas relações mais individuais. Semana que vem estamos de volta com mais um diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pique-Pique. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer Unidade Itatiaia. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberpal e você, com balões Pique-Pique, distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique e Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco. O doutor Alexandre falou que nós vamos ter que fazer uns 5 programas. Eu vou fazer, porque eu quero falar aqui um pouco quanto as pessoas têm que mudar e começar a pensar no próximo de uma maneira bem humana e bem amorosa e carinhosa e respeito, coisa que nós não temos hoje. Bom, o principal choque atual que a gente tem, segundo Achille Mbembe, está entre religião e civilização, democracia liberal e o capitalismo neoliberal, governo das finanças e governo do povo, entre humanismo e niilismo. A crescente bifurcação entre democracia e o capital é a nova ameaça para a civilização. Dá para conviver com isso, doutor? Dá. Eu diria para você que, veja, ao longo da história da humanidade, sempre houve esses conflitos entre religião e ciência, não é? Entre o que é inato, o que é ambiental. Essas dualidades ou essas controvérsias ainda permanecem nos dias atuais. Mas um tópico muito importante dentro da corrente de pensamento dita o humanismo é se é possível conviver harmoniosamente ciência, religião e outras atividades humanas. Inclusive, se está faltando humanização nas nossas diferentes tarefas. Talvez eu, muito egocentricamente, seja um dos poucos que comungue a ideia de que estamos tendo grandes progressos nos últimos anos, graças ao desenvolvimento científico e seus correlatos. Veja você, eu acho que nós temos menos violência do que tínhamos no passado. O mundo hoje é melhor para se viver do que no passado. Pode interromper. Nós estamos vivendo em democracias mais sólidas do que tínhamos no passado. Nós, o doutor Alexandre apontou muito bem, temos controles das doenças endêmicas. As tecnologias têm sido usadas, e nós criticamos muitas delas, mas têm sido utilizadas de forma muito clara, muito portentosa, desculpa o termo, para controle, para tratamento e para diagnóstico mais eficazes das diferentes doenças que existem. Não é? Então, eu acho que nós estamos vivendo muito melhor. É comum dizer, o mundo está ficando muito violento, as pessoas não se relacionam muito bem. Depois eu vou comentar isso, talvez, o que eu chamo de inteligência emocional. Mas eu acho que há dados, não é? E vários estudiosos têm mostrado isso com muita clareza, de que nós estamos vivendo, inclusive a democracia, a liberdade de expressão, de comunicação, não é? De discussão. É que existe, vivendo melhor do que é que existe uns contrapontos aí que a gente tem que ponderar. Por exemplo, a gente fala na democracia. A democracia ela depende muito da cultura do povo. Quer dizer, o povo sem cultura é impossível você ter democracia. Hoje nós temos no Brasil uma meia boca de democracia com bate-boca de uma corte de Supremo Tribunal Federal, uma vergonha. Pode-se dizer que isso é o submundo... Não, o nível de discussão, você quer dizer. Exato. Sim, isso depende. E aí você acaba não só elegendo... da cultura, mas da formação dos nossos Você acaba fazendo eleitos, componente. E aí você olha para trás e fala, as ditaduras também não deram certo. Né? A parte soviética, a parte cubana, a parte
da cortina de ferro toda, também não deram certo. Né, Alexandre? Eu vou puxar o gancho um pouquinho Claro. que o doutor Zé Aparecido comentou, e recuperando, é inegável o benefício que a ciência e a tecnologia... Isso não tenha dúvida. Tem gente que quer morar lá no meio do Só mato... que eu quero tudo dizer mais. que há trancos e barrancos. Isso, sem sombra de dúvida. Gente que tinha algumas doenças no começo do século morriam 100%, agora 100% sobrevivem. Pouca gente passa fome no mundo. As guerras se limitaram a conflitos localizados, não tem mais guerras de grande escala depois do século XX. Mas eu acho que a pergunta que fica é, o ser humano está mais feliz com essa realidade? Essa pergunta eu não consigo responder de forma positiva, para mim não está. Mas eu posso O ser humano evoluiu moralmente? Eu acho que não. Professor Zé, eu quero dizer o seguinte, quando eu vejo, eu falei esse modelo de ditadura, modelo de democracia frágil, fraca, porque você vai falar assim, onde tem uma democracia forte, capaz, competente, porque quando você pega um Macron eleito na França, com 32 anos de idade, você vê que o povo está revoltado. O povo está rebelde. Eu quero uma coisa nova, um discursinho que cola e que eu acho que vai melhorar. Aí eu vou para o outro lado, lá de Singapura, Dubai, onde tem dono. Tem dono. Ali tem dono. Não é democracia, ditadura, não. Tem dono. E o cara diz o seguinte, eu tenho que crescer ordenadamente, eu tenho que dar educação, eu tenho que dar saúde, para eu ter uma população forte, educada, inteligente, produtiva, e a população chega e fala assim, eu sou feliz por ter um dono, porque eu tenho casa, o trânsito, a educação, ninguém joga chiclete na rua, ninguém joga cigarro, toco de cigarro na rua. Essa é a terceira... O Putin foi eleito na Rússia agora com o mesmo raciocínio, é o pai da Rússia. O povo russo está acostumado a sempre ter um pai. Era o Tsar antigamente, depois o Stalin, e depois uma longa carreira de ditadores, e agora ele foi eleito com um percentual enorme, mesmo porque ele elimina a concorrência. Claro, né? ou mata. Ou você elimina de um jeito ou do outro, você quer dizer. De um jeito ou de né? outro, exatamente. Quer dizer, então, a suspeita é que hoje, quando o pessoal fala, o militar tem que assumir o Brasil de volta, ditadura de novo, né? Quantas vezes você ouviu isso na rua? Né? Por quê? Porque esse modelo não funcionou no Brasil e em tantos outros lugares. Então a pergunta é, o que o povo tem? Claro que quando a gente fala da ciência, e isso envolve a medicação, a habitação, melhorou muito. Nós crescemos muito e desenvolvemos muito, Zé. Mas há trancos e barrancos, você sabe disso. Com a professora Sueli Vilela e com o Zé Ernesto, o que estamos perdendo de pesquisa científica para o nosso desenvolvimento. Sim. Veja, isso... tomando a ideia do humanismo, que é o construto que nós estamos refletindo hoje, como todo construto, ele é multifacetado, ele tem múltiplas facetas. Não é? Você, por exemplo, está comentando agora o aspecto político de sistemas de governo o mais variado. Eu diria puxado você, pelo Mbembe aqui que eu estou falando. Veja, é um dos componentes do humanismo. Eu, particularmente, tenho a opinião de que o Brasil está progredindo. Veja, eu tenho 65 anos de idade, certamente, não sou... Você quer que a gente fale que não parece, não? Eu sempre digo de alto e bom som, mas é uma forma de ilusão de sabedoria. Você foi tirar não sou velho, sou jovem há mais tempo. Você foi tirar a carteirinha de idoso no poupa-tempo para pagar carro nas já vagas? Peguei, mas nunca acho lugar. Mas depois nós discutimos isso. Nunca acho lugar. Você também, talvez, ele também. Mas o que eu quero dizer é, nós estamos vivendo, eu acho que o Brasil está progredindo, inclusive do ponto do sistema político. Você está dizendo que o timing, o momento agora está muito ingrato, porque nós estamos acompanhando na mídia, praticamente em tempo real. Nós estamos no parlamento, em Ribeirão Preto, no Estado, em todas as assembleias, no Senado, nós acompanhamos viva e intensamente as discussões políticas que existem. Mas nós estamos vivenciando muito progresso. Eu acho que o Brasil é muito jovem, em termos de idade, não é? Comparado com outros países, estrutura do governo, nós vamos evoluir muito, nós estamos progredindo.
Quem experienciou alguns momentos políticos na história da nação, e experienciamos agora o crescimento das universidades, mas mesmo da pesquisa, faltam dinheiro, está faltando recursos agora, mas há 4, 5 anos, no governo passado, nós tivemos até recursos suficientes. Talvez falte aquilo que todos nós chamamos um programa de gestão mais eficaz, mais eficiente, para gastar a riqueza que adquirimos ao longo desses anos. Um outro componente muito importante, se houver tempo, eu falo sobre isso. Eu vou chamar o intervalo só para a gente concluir. Okay. É o problema da felicidade. Não é? Um aspecto é a felicidade do ponto de vista coletivo, o outro é do aspecto do ponto de vista individual, que o doutor Alexandre acabou de mencionar. Talvez você queira fazer um intervalo. Vou fazer e a gente volta. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.